Boa noite, pessoal. Me chamo Gabriel Augusto, tenho 28 anos, sou desenvolvedor sênior. Atualmente eu trabalho no Banco Santander e vou estar ministrando esse curso para vocês de Java, né? Basicamente, o curso ele vai do zero até um certo nível que vocês consigam desenvolver aplicações back-end em Java. Não só em Java, como também usando o ecossistema do Java, que aqui tem alguns exemplos que eu vou explicar durante o curso, né? Spring Boot, PostgreSQL, que é o banco de dados. Docker é uma ferramenta que a gente usa para facilitar, assim, colocar o código no ambiente próprio de produção, que a gente chama, né? Digamos assim, é um site pronto, né? AI Tools é referente ao uso de inteligência artificial, que eu vou ensinar algumas coisas que eu faço também, alguns truques. E JUnit é referente a testes, né? Que a gente faz testes automatizados do nosso código que a gente vai estar desenvolvendo. Formato 100% remoto, ao vivo, é totalmente gratuito. Duração aqui estimada de 20 semanas. Horário de segunda, quarta e sexta. Deixa eu só aceitar mais alguém que pediu para entrar aqui. Beleza. Horário de segunda, quarta e sexta, conforme a gente combinou no grupo. Às 21, das 21 às 22. Sendo que durante essas 1 hora, né? Vai ser 45 minutos de aula prática mesmo e 15 minutos para tirar dúvidas, certo? E também, assim, qualquer momento que alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa aí, pode mandar aqui no chat ou levanta a mão aqui, ó. Tem uma opção no Google Meet que você levanta a mão, aí eu vou ver que a mão tá levantada e aí eu chamo a pessoa se ela quiser tirar alguma dúvida, tá? Então, qualquer momento aí vocês podem me perguntar também, que tá tranquilo. Beleza. Na aula de hoje eu vou basicamente explicar toda a ementa do curso que eu enviei no grupo. Eu vou enviar essa apresentação também, esse PowerPoint, para vocês poderem dar uma olhada. Então, bora lá. Visão geral. O objetivo principal do nosso curso aqui vai ser o quê? Construir uma aplicação robusta, capacitando os alunos para desenvolver endpoints, backends, né, escaláveis e utilizando Java e o seu ecossistema. seu ecossistema. Domínio tecnológico completo, foco em testes automatizados, integração com banco de dados e processos de deploy. Vou explicar mais para frente o que significa deploy. Questão de carreira e comunidade, né? Incentivar o networking profissional, compartilhamento de aprendizado desde o primeiro dia. Público-alvo, no caso, é vocês que estão interessados em atuar nessa área, né, de desenvolvimento de softwares. Formato, conforme eu mencionei, 100% remoto, as aulas ao vivo, vou estar gravando todas as aulas, inclusive essa está sendo gravada. A ideia é que até o dia seguinte, por exemplo, hoje é segunda, então no dia seguinte eu já vou colocar ela no YouTube. No caso, terça-feira, amanhã, ela já vai estar no YouTube lá. Duração de 18 a 20 semanas, né? Mais ou menos, acho que uns 5 meses e meio, 6 meses que vai durar ao todo. Jornada do aprendizado. Primeiro ponto é LinkedIn. É um ponto muito importante porque é a área de entrada onde a gente vai conseguir possíveis vagas, né, nessa área. Principalmente vai ser no LinkedIn. Então, vou ensinar vocês a criar o perfil no LinkedIn, algumas coisas sobre networking, sobre postagens, sobre como configura o perfil do LinkedIn. Né? A gente vai estar criando uma conta na prática mesmo, vou criar uma conta do zero. Segundo ponto, Git e GitHub, que é o que faz o versionamento do código, onde a gente coloca todo o nosso código. Deixa eu só provar mais alguém que solicitou aqui. Beleza. É onde a gente coloca o nosso código. O Git, na verdade, o GitHub, o Git é uma ferramenta, é um software que a gente usa para subir esse código, para colocar ele no GitHub. O GitHub, por sua vez, é um site, né? Módulo 2, Introdução ao Java. Falar um pouco sobre sintaxe e ambiente de desenvolvimento. É uma aula mais teórica. Módulo 3, sobre o fundamento, né? Fundamentos do Java, orientação a objetos, essas coisas. Lógica e controle. POO é uma sigla em inglês que significa Programming Oriented Object, ou Programação Orientada a Objetos, né? Que a gente vai estudar um pouco sobre classes no Java e objetos, o que são objetos na programação, né? Parte de
Coleções, que são as listas, que a gente vai aprender como usar listas dentro da programação. E mapas, que ajuda bastante também. Módulo 6 aqui, vamos falar sobre banco de dados SQL e modelagem de queries. Só provar mais uma pessoinha aqui. Beleza. Acho que eu vou parar de aprovar o pessoal que já deu a hora. Seguindo aqui. Módulo 7, JDBC. JDBC é uma conexão que a gente faz no Java com um banco de dados. Né? Pode ser qualquer banco, mas no caso aqui a gente vai usar o PostgreSQL. E é uma conexão mais pura, assim, mais hardcode, né? Que vocês vão ver que mais pra frente a gente vai ter uma conexão mais facilitada com o JPA Hibernate, que a gente vai aprender também. São outras ferramentas que a gente utiliza junto do ecossistema do Java, que auxilia nessa conexão com o banco de dados. Testes, conforme eu tinha mencionado, é importante a gente fazer testes para o nosso código. São testes automatizados que são executados a partir do momento que eu escrevi o teste ali, ele é executado automaticamente pelo código. Vamos usar o JUnit e o Mockito. Vou explicar o que é o JUnit e o Mockito. Spring Boot é um dos principais ferramentas que a gente tem para desenvolver esses sistemas, né, esses softwares back-end. Aqui é a API RESTful. Segurança, que é um ponto importante também, que eu vou ensinar vocês a desenvolver um sistema de login com JWT e Auth, né? O sistema de login ele é dividido em duas partes, né? A autenticação e a autorização. Qual que é a diferença entre elas, né? A autenticação é quando você simplesmente está logado, está conectado num site. A autorização depende do usuário, né? Cada usuário pode ter uma autorização para acessar diferentes endpoints, diferentes páginas, por assim dizer. Então eu vou explicar sobre isso também. A gente vai desenvolver um sistema de login. Deploy, que é a parte que eu envio o meu código para a nuvem, que é a cloud, né? Docker e cloud, onde eu coloco o meu back-end de fato no ar, né? Que eu consigo de qualquer lugar remotamente acessar esse back-end. Então vamos fazer isso também no módulo 12. E o módulo 13, IA for Devs, que é a questão do uso de inteligência artificial para acelerar a nossa produtividade. Um ponto importante aqui é eu não recomendo usar IA no começo do curso, né? Deixa para usar quando a gente chegar aqui, porque a aprendizagem da programação, o mais importante é a gente entender sobre a lógica da programação, ter raciocínio lógico para desenvolver e entender o código que a gente está escrevendo. Se no começo do curso vocês usarem IA, essa lógica que vocês deveriam aprender vai acabar ficando... não vai aprender tão bem assim, entendeu? Então, deixa para usar IA um pouco mais para depois, que eu vou ensinar as formas que eu uso e eu acho que sejam as mais eficientes. E não vai atrapalhar o aprendizado de vocês, tá bom? Beleza. Bora lá. Módulo 0, LinkedIn profissional. A gente vai estar fazendo criação e otimização de perfil para quem já tem um perfil criado, né? Dicas estratégicas para destacar suas habilidades, experiências e criar um resumo impactante. Networking estratégico, como usar a plataforma para encontrar oportunidades, recrutadores e conectar-se com profissionais da área. O LinkedIn ele tem duas opções ali quando você vê um perfil de um recrutador, que é de conexão e de apenas seguir o recrutador. Eu vou explicar qual que é a diferença entre elas e como que a gente pode usar isso para atrair novas vagas, né? Compartilhando aprendizado é uma parte importante. Vocês podem fazer postagens no LinkedIn. Quem ainda não viu o LinkedIn, eu vou mostrar daqui a pouco. Documentar o progresso do curso, construindo uma marca pessoal desde o início. Busca de vagas. Existe uma ferramenta do LinkedIn para buscar as vagas, né? Então tem algumas técnicas ali para a gente encontrar as vagas que mais se adequam ao que a gente quer. Vou mostrar isso também, sobre alguns usos de filtros. Currículo perfeito. Currículo é uma parte importante do LinkedIn para você encontrar uma vaga e ser chamado pelo recrutador. Porque, por exemplo, existem vagas que tem 10 mil, 5 mil candidaturas, né? E o recrutador, por si só, ele não vai conseguir ver tantos currículos de uma vez. Então, o primeiro passo que o recrutador faz é passar esses currículos numa IA
que vai determinar se aquele currículo está de acordo com o que a vaga quer ou não. Então, nesse primeiro ponto, se o seu currículo não está feito de acordo com o que a IA vai avaliar, você vai acabar sendo excluído do processo, né? Então, existem algumas coisas que a gente faz no currículo, principalmente para essas vagas de desenvolvimento, que faz com que ele fique melhor, certo? Eu vou mostrar isso para vocês. Módulo 1, introdução ao Git, né? Git e GitHub. O que é o Git? O Git é uma ferramenta que a gente instala no computador, um programa, que permite a gente subir o nosso código para um site. Qual site? O GitHub. O GitHub a gente chama ele de repositório de código, né? Não existe só o GitHub, só que o que mais é utilizado é o GitHub. O que muda de o GitHub para outro site que é repositório de código é pouca coisa, né? Comandos essenciais, fluxo básico aqui para a gente utilizar o Git, que é init, clone, add, commit, push. Eu vou explicar, né, no módulo 1 o que significa cada um desses comandos aqui. Fluxo de trabalho, workflow. Gerenciamento avançado com branches, merge, rebase, todas essas coisas que eu, no caso, uso no dia a dia. Vocês vão entender o que significa cada um desses termos aqui. Instalação e configuração, preparação do ambiente de desenvolvimento e configuração de identidade, username e e-mail. Boas práticas e convencional commits, que é o texto, né? A gente, quando sobe um código para o GitHub, a gente digita um texto. Então, existem boas práticas para a gente seguir nesse texto, que é um comentário que a gente vai colocar para descrever o que aquele código que a gente está colocando no GitHub faz. Vou explicar sobre isso. Todo módulo aqui ele vai ter um desafiozinho, né? Ao final deste módulo, você terá o seu próprio repositório configurado e dominará o versionamento do código essencial para qualquer desenvolvedor moderno. Beleza, módulo 2, introdução ao Java e back-end. Configuração de ambiente, eu vou ensinar vocês a instalar todos os programas que a gente vai precisar. Eu vou passar o link de tudo. Eu vou instalar também com vocês na prática. Aqui tem alguns dos programas que a gente vai usar, chama IDE IntelliJ, MySQL Server ou PostgreSQL e TheBeaver, entre outros aqui. Conceitos de back-end. Entendendo o que é o desenvolvimento back-end e suas responsabilidades, arquitetura e como funciona a comunicação web. Bom, primeiros passos com Java, sintaxe básica. Vou mostrar para vocês a base, o início de tudo, né? O primeiro códigozinho, que é um Hello World. A estrutura de um programa. O método main, que é o método principal, que é onde a gente executa o nosso código. E o uso de comentários, né? Dá para colocar comentário no nosso código. Então, eu vou mostrar isso também. Variáveis e operadores, tipos de dados primitivos, números, booleanos, texto, que é string, e operações matemáticas e lógicas. Objetivo prático, configurar todo o ambiente de desenvolvimento profissional e escrever seu primeiro código Java funcional, Hello World e cálculos. Vamos lá. Fundamentos da linguagem Java, um ponto importante. Controle de fluxo, como que o nosso código é executado, né? Ele é executado numa ordem prioritária, no caso do início do código até o final, né? No Java funciona dessa forma. Domínio de estruturas condicionais, que é if, else, traduzindo aqui é um se não, e switch. Switch é um operador lógico que a gente usa. Laços de repetições, que a gente precisa fazer algumas repetições do código, então existem esses laços. For, while e do while. E sobre lógica de programação, exercícios práticos, intensivos para desenvolver o raciocínio. Tá vendo? Essa questão do raciocínio algorítmico e resolução de problemas, que é o principal, resolução de problemas, né? O desenvolvedor, ele, no geral, assim, em resumo, ele é pago para resolver um problema, de forma a usar o código, né? Usar uma lógica de programação. E aí, se vocês utilizarem IA logo de início, vocês não vão conseguir ter esse raciocínio lógico para resolver os problemas. Boas práticas e debug. Adoção de convenções de código, que eu vou explicar sobre Camel Case. É um padrão de código que a gente utiliza. Escrita limpa e técnicas de depuração com IDE. Depuração é executar o código de uma forma que a gente consegue ver de forma mais detalhada o que está acontecendo, né? Quando tem algum erro, por exemplo,
a gente consegue fazer esse debug e descobrir ao certo qual ponto do código que está com problema. Input e output no console. Interação básica com o usuário através de entrada e saída de dados via terminal. Módulo 4, Programação Orientada a Objeto, o POO, né, a abreviação. Conceitos fundamentais da estrutura básica, classes como moldes, objetos como instâncias, atributos e estados, né, e métodos que são comportamentos. Os 4 pilares básicos do POO, que são eles: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Interfaces e classes abstratas, vamos ver sobre isso. Contratos de implementação e esqueletos de classes para definir padrões e arquitetura, isso é muito utilizado. Subscrita e sobrecarga, vou explicar sobre o que significa cada um dos dois. Em inglês é overriding e não lembro o outro, overflow, não lembro. Overwrite, na verdade. Uso de anotação override para polimorfismo e métodos com o mesmo nome, mas assinaturas diferentes. Construtores, inicialização de objetos e garantias de estados válido desde a criação da instância. Nesse módulo aqui vai ter um desafio prático, né? Onde a gente vai criar um sistema de biblioteca modelando as classes para livros, autores, usuários e empréstimos. Aqui esse é um modelozinho bem simplificado, sem utilizar banco de dados, nem outros frameworks, nenhuma ferramenta, apenas o Java mesmo. E todos esses desafios que a gente for fazer, a gente vai subir esse código no GitHub, né? Por isso que o GitHub no caso, é o primeiro módulo, na verdade, que o módulo 0 é LinkedIn. Estrutura de dados e coleção. Arrays, vou explicar o que é Arrays em Java, fundamentos de declaração, inicialização, acesso por índice e manipulação básica de vetores de tamanho fixo, Java Collections Frameworks, domínio das principais interfaces, como list, que a gente usa no geral ArrayList, set usa o hash set e map, hash map, para armazenar grupos de objetos. Escolha de coleção certa, né? Em qual momento eu uso cada um das listas que a gente citou acima, por exemplo. Tem o list, tem o set, cada um faz uma coisa, e tem o map, né? Então, em que momento que eu uso cada um deles? Algoritmos e complexidade, introdução a algoritmos básicos de buscas e ordenação, que faz parte da base do Java, não só do Java, mas de qualquer programação, né? Ordenação, noções de complexidade de tempo e questão do Big O Notation, que eu vou explicar também sobre mais pra frente. Módulo 6, banco de dados e queries. Vamos falar sobre modelagem de dados. A gente vai sair um pouco do Java aqui e vai falar sobre como funciona o banco de dados, né? A gente vai subir um servidor localmente, que é dentro da própria máquina. SQL básico, vou ensinar vocês a criar um banco e uma tabela de dados. Tem alguns comandos aqui, drop, por exemplo, para mim apagar a tabela, insert para mim inserir algum dado na tabela, select eu busco o dado da tabela, update atualizo o dado e delete eu deleto algum dado de dentro de uma tabela que vai estar armazenando nossos dados ali, as informações, né? Consultas avançadas, trabalhando com joins, inner join, left join, right join. Vou explicar tudo isso para vocês também. Agrupamentos, que é importante, group by. E ordenação, né? Ordenação vocês vê muito quando vocês, por exemplo, for ver uma lista num site, né? A lista ela pode estar do A ao Z, então isso é uma ordenação que é feita via query para o banco de dados, né? Ou, por exemplo, de Z a A, ou do maior para o menor, tudo isso é ordenação. Normalização. Conceitos de integridade referencial e técnicas para evitar redundância e garantir consistência, né? Redundância pode ser um problema que pode acabar deixando a nossa consulta um pouco mais lenta. Então, vamos tomar cuidado com essa questão de redundância. Eu vou explicar sobre isso aqui também. E consistência dos dados também, que é muito importante. Numa tabela com vários dados, ter uma consistência ali. O desafio prático para o módulo: criar e popular um banco de dados completo para um sistema de controle de estoque, aplicando o relacionamento entre tabelas. Módulo 7, integração de Java com banco de dados, que é o JDBC. Introdução ao JDBC e drivers, vou explicar sobre isso.
Compreendendo o que é JDBC, a arquitetura de drivers e como o Java se comunica nativamente com o banco de dados relacional. Nativamente é de forma, digamos assim, crua, né? Sem utilizar nenhuma ferramenta a mais para me comunicar com o banco. Só o Java e o banco de dados, só isso. Conexão e execução de queries. Queries, em poucas palavras assim, é um conjunto de código, não necessariamente em Java, a linguagem de query é a linguagem do banco de dados, né, que chama SQL. É uma instrução que eu mando para o banco e quando eu executo essa instrução, alguma coisa acontece ali no banco, né? Certo. Vamos lá. Continuando aqui. Segurança com Prepared Statement. Prepared Statement existia, hoje em dia não existe tanto. Ainda existe, mas bem menos. Uma coisa que é uma vulnerabilidade de alguns sistemas, né? Que chama SQL Injection. Depois, se vocês quiserem procurar o que é SQL Injection, é uma vulnerabilidade que qualquer usuário, a partir da tela de um site, consegue colocar um código malicioso e esse código vai até o banco e executa o que foi colocado ali. Por exemplo, eu tenho uma tabela no banco que chama admin e dentro dessa tabela eu tenho o usuário e a senha de todos os administradores daquele banco. Se o site tiver vulnerabilidade de SQL Injection, a pessoa mal intencionada vai poder colocar esse código na tela e executar ele de forma que ele vai retornar os dados da tabela de mim. Então, o Prepared Statement serve para isso, para não ter essa vulnerabilidade. Padrão DAO, Data Access Object, ou acesso objeto, dados de acesso a objeto, se não me engano. Introdução a padrões de projeto para organizar o acesso aos dados, separando a lógica de negócio da persistência. Desafio prático. Desenvolver uma aplicação Java Console CRUD completo. O que significa CRUD? Vocês vão ver muito essa sigla aí. CRUD significa Create, Read, Update e Delete. Ou seja, criar, ler, atualizar e deletar. São as 4 bases também de um back-end, né? Eu crio um dado, crio qualquer coisa que seja num banco de dados, na tabela, por exemplo, dados de usuário, crio lá um usuário. Eu posso ler esses dados do usuário, eu posso atualizar os dados do usuário e eu posso deletar esses dados desse mesmo usuário. Então, essa sigla resume tudo isso, CRUD. Conectado a um banco de dados real, MySQL ou PostgreSQL. Ambos os bancos que eu cito aqui são bancos que não precisa pagar, são bancos gratuitos, né? Então é muito utilizado pelas empresas. A não ser que seja uma empresa muito grande, por exemplo, a Amazon, ou YouTube, Facebook, que precisa de um sistema mais robusto, precisa de um banco mais robusto, que vai acabar utilizando um banco pago, como por exemplo o da Oracle, ou própria AWS, que é da Amazon, entre outros aí. Implementando cadastro, leitura, atualização e remoção de registro, conforme eu citei. Módulo 8, JPA e Hibernate, introdução ao ORM e JPA, que são frameworks que faz parte do ecossistema do Java. Hibernate e Annotations, configuração de framework Hibernate e uso de anotação para mapear classes Java para tabelas de banco. Gerenciamento de entidades, dominando o Entity Manager e compreendendo o ciclo de vida completo das entidades, questão do transiente, Managed e Detached, relacionamentos e JPQL, mapeando relações complexas, one-to-many, many-to-one, entre outras. Essas relações aqui são relações entre entidades ou entre tabelas também, né? One-to-many na tradução é um para muitos. Por exemplo, eu tenho um usuário, esse usuário está vinculado a um CPF, mas esse usuário, por exemplo, sei lá, ele pode estar livros, né? Vamos relacionar a uma biblioteca. Um usuário ele pode pegar mais de um livro na biblioteca, por exemplo. Então vai ser um usuário para muitos livros. Então é one-to-many. O many-to-one é o contrário, são muitos para um, né? Se a gente olhar do lado dos livros, seriam muitos livros para um usuário. Então essas são exemplos de relações que a gente faz nas tabelas. Criando consultas orientadas a objeto com JPQL. JPQL é uma sigla
é parecido com a query nativa, só que é um pouco melhor. Mas não é tão assim melhor também. A gente usa o JPA, que é mais eficiente aqui, mas existe a possibilidade de fazer uma query que não é nativa, mas que facilita o código ali que a gente vai escrever. Desafio prático para esse módulo: refatorar o sistema da biblioteca que a gente criou anteriormente, que a gente criou no módulo anterior, ou cadastro de clientes desenvolvido anteriormente para utilizar JPA e Hibernate em vez de JDBC puro, simplificando a camada de dados. Ou seja, no módulo 7, a gente vai desenvolver aqui um sistema que conecta nativamente, né, de forma direta com o banco. E vamos subir esse código no GitHub, vai estar lá bonitinho e tudo mais. No módulo 8, a gente vai pegar esse código e vai melhorar ele, né? Vamos tirar esse JDBC puro, essa conexão direta com o banco, e vamos utilizar o framework, né, JPA e Hibernate, que faz parte do ecossistema do Java. Módulo 9, qualidade de código e testes. Aqui a gente vai falar sobre a questão dos testes, tanto unitário, que são testes de cada classe. Teste unitário testa classe por classe. Teste de integração, ele testa como que cada classe se comunica, né? Cada classe que tem seus códigos específicos, como que ela se comunica no geral com o sistema que a gente desenvolveu. E existem outros testes também que a gente vai ver. Introdução a JUnit 5, estrutura fundamental de um teste, principais asserções e compreensão do ciclo de vida de testes. Tipos de testes, aqui conforme eu mencionei, né? Testes de unidade, que é o unitário, e teste de integração, que é o teste geral, que ele testa um fluxo geral do sistema. Qual que é a diferença entre eles, de forma mais breve assim? Imagina que a gente tem 10 trechos de código. Separadamente, cada trecho desse código faz uma coisa. Então eu crio testes unitários para testar cada parte desse código separado. O teste de integração, ele vai testar o fluxo inteiro desses trechos que eu criei, desses trechos de código. Então essa é a diferença do teste unitário para o teste de integração. Mockito, que é uma ferramenta, um framework que a gente também utiliza nos testes, mocks e stubs, que ajuda bastante a ganhar um tempo nos testes que a gente for desenvolver. Técnicas para isolar dependências externas e simular comportamento específico para testes precisos. Desafio do módulo: criar uma cobertura completa de testes unitários para as regras de negócio do sistema desenvolvido no módulo anterior. Ou seja, é meio que a gente tem um sistema, a gente vai estar melhorando esse sistema a cada módulo, né? Começa aqui com o JDBC puro, conectando no banco de dados. No próximo módulo, quer dizer, nesse módulo aqui, né, que a gente integra o banco de dados com o nosso sistema Java. No JPA Hibernate a gente melhora essa conexão de forma mais eficiente. E aqui a gente vai testar esse código, criar novos códigos que testam esse código, certo? API RESTful com Spring Boot, que é uma das principais ferramentas que a gente utiliza, que chama Spring Boot. Ecossistema do Spring, fundamentos de inversão de controle, IOC, injeção de dependências e estrutura de pastas, arquitetura em camadas, organização profissional do código, que é definido em controller, services e repository. O que significa cada uma dessas camadas? Controller é onde vai estar exposto o endpoint, né? Endpoint é onde a gente vai fazer uma requisição, por exemplo, vai buscar os dados de um usuário. A gente bate na controller. A controller, por sua vez, chama service. O que a service faz? É uma camada que tem as regras de negócio do nosso sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema de notas. Se a nota do aluno for abaixo de 6, ele está reprovado ou ele está de recuperação. Se for acima de 6, acima ou igual a 6, né, ele está aprovado. Então essa regra ela vai estar na camada service. E a camada de repository é a camada que comunica com o banco de dados, né, a última camada ali. Então tem essa separação das três camadas, né? O repository busca os dados do banco. Padrões REST, domínio dos verbos HTTP, são os verbos que a gente vai ver: get, post, put, delete. Isso aqui nada mais é que a mesma coisa do CRUD, só que no padrão REST, né? O get é o read, que vai buscar os dados. Post vai criar os dados, é o create. Put, ele vai atualizar os dados. E delete, né, vai deletar os dados.
Vamos ver sobre status code, né? Existem vários status code, por exemplo, 404, que é o not found, quando eu vou ver um site qualquer e não tem uma página específica, ou a página foi deletada, aconteceu alguma coisa. Geralmente o erro que acontece é o 404, né? Que é not found. Existem vários status codes que a gente vai ver ao longo desse módulo. Boas práticas de design de API. Vamos ver um pouco sobre padrões de design. Existem alguns padrões que a gente pode seguir. Spring Data JPA e validação. Persistência simplificada e validação robusta de dados de entrada com bin validation, @valid e not null. Como exemplo, né? Esses arroba aqui que a gente vê são anotações que a gente coloca no código, em determinado ponto do código, que faz uma validação de forma automática, né? O not null, por exemplo, é não nulo, ou seja, eu estou obrigando que o usuário coloque tal dado, por exemplo, um CPF no momento de um cadastro, né? Se eu ponho a anotação de not null, significa que esse dado tem que ser obrigatório, ele não pode ser nulo, ele não pode ser vazio, né? Existem outras anotações, por exemplo, @CPF. Eu valido o CPF, valido se o CPF está certo. Existe uma validação matemática, né, para conferir se o CPF é válido ou não. Documentação com Swagger e OpenAPI. É muito importante essa questão da documentação. Tudo que a gente vai desenvolver no back-end é legal fazer uma documentação. E o Swagger com OpenAPI, ele faz uma documentação do que vai estar exposto para o usuário usar, utilizar ali do que a gente chama de endpoints, né, que a gente vai fazer as consultas. E ele gera aqui, ó, de forma automática, ó, geração automática de documentação interativa para facilitar o consumo da sua API. Consumo é o que? É a utilização, tá? Porque tem o back-end e tem o front-end. Qual que é a diferença deles? Eu esqueci de mencionar no começo. O front-end é a parte da tela, é o visual que a gente vê ali num site, né? O back-end é a parte desse código, das regras de negócio, da comunicação com o banco, tudo isso é back-end. Então a gente precisa entregar o nosso back-end pro front-end consumir, pro front-end utilizar. Desafio do módulo: desenvolver uma API RESTful completa para gerenciamento de produtos com operações CRUD, conforme eu tinha mencionado, né? Com validações de entrada e documentação com Swagger. Módulo 11, segurança e autenticação. Fundamentos da segurança web. O que são os conceitos aqui de CORS, CSRF, HTTPS e como evitar vulnerabilidades comuns em aplicações web, né? Spring Security, introdução ao framework padrão de segurança para Java, configuração, filtro e contexto de segurança. Autenticação stateless com JWT, implementação de tokens JSON, web tokens para autenticação segura e escalável em API RESTful. Esse token JWT, ele é um código que, por exemplo, eu logo no Facebook. Como que eu fico logado no Facebook e quando eu vou, por exemplo, para outro navegador ou uma janela anônima, por exemplo, eu não estou mais logado. E existe uma coisa chamada token JWT que é gerada no momento que a gente loga num site. E aí esse token ele tem os dados básicos para falar que eu realmente estou logado no site, né? Como, por exemplo, o usuário, a senha criptografada e, por exemplo, as permissões que esse usuário vai ter naquele site, né? Controle de acesso, RBAC, proteção de rotas e definição de permissões baseadas em papéis, exemplo, admin user, né? Usando as anotações. Aqui a gente vai definir, por exemplo, eu tenho um usuário normal, usuário padrão, que tem acesso a três links, 3 URLs, por assim dizer. Que eu falo endpoint, eu acho que no momento vocês ainda não vão entender o que é um endpoint, né? Mas imagina que é uma URL que o usuário acessa. O usuário com a permissão comum, ele vai acessar 3 endpoints, por exemplo. O usuário administrador vai ter o acesso às mesmas 3 endpoints que o usuário comum tem, porém mais outros links, né, outras URLs extras que só quem é administrador vai ter acesso. Então a gente vai desenvolver isso também. Próximo módulo aqui, módulo 12, containerização e deploy. Existe um problema na programação muito comum, que é isso aqui, ó, na minha máquina funciona. O problema do ambiente, né? Na minha máquina funciona, mas quando, por exemplo, eu pego o código de outra pessoa, um projeto de outra pessoa, quando eu venho para minha máquina ele não vai funcionar, mas na máquina da pessoa que desenvolveu vai funcionar. É um problema muito comum. E o Docker,
que é a ferramenta que a gente utiliza, ele serve para resolver esse problema, né? O Docker, basicamente, ele cria um servidor, por assim dizer, JVM, uma máquina virtual que ele cria, um servidor virtual que basicamente está configurado ali para o código funcionar em qualquer computador. No meu, no de outra pessoa, ou pego o código de outra pessoa, quando eu passo para o meu ele vai funcionar, e cria um padrão ali para o projeto inteiro funcionar em qualquer lugar. Containerizando aplicações, vou ensinar vocês a criar essas imagens do Docker, né? Do projeto que a gente vai desenvolver. Sobre Docker Compose aqui, são alguns comandos que a gente utiliza para fazer uma orquestração básica e subir a aplicação completa. A aplicação back-end é o PP, mais o DB que é database, né? É o banco de dados. Deploy na nuvem, eu vou ensinar vocês a colocar esse projeto que vamos desenvolver na nuvem, né? Que é, digamos assim, ao vivo, de fato, em algum lugar, que a gente consegue acessar de qualquer lugar. Por exemplo, vocês sobem um projeto de vocês na nuvem, na cloud, e eu daqui eu consigo acessar. Ou de qualquer lugar, qualquer um vai conseguir acessar esse projeto e fazer as consultas que quiser. Módulo 13, o último módulo, IA para desenvolvedores. Ferramentas de produtividade, utilização de ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, como assistentes de programação, que é o Pair Programming Virtual, para acelerar o desenvolvimento, tá? Não usem IA, nenhum tipo de IA, eu citei 3 aqui, mas existem várias outras, né, que faz várias coisas, mas não usem para fazer o código inteiro. Usem para melhorar, para acelerar o desenvolvimento do código que vocês estão fazendo. Por isso que é importante usar a IA só mais para o final, para vocês entenderem o que a IA está te entregando de código. Se vocês usar a IA agora, beleza, ela vai te entregar um código minimamente funcional, porém vocês não vão entender o que o código realmente faz. E é muito importante para um desenvolvedor, não só hoje, mas no futuro, saber o que a IA está fazendo, né? O que o código está te entregando ali. Geração e otimização de código, técnicas para gerar código boilerplate, documentação automática, testes unitários e refatoração assistida por IA, né? Existem muitos códigos que a gente chama de código legado, são códigos mais antigos, por exemplo, de 2000, 2005, e que a gente precisa, na maioria das vezes, atualizar esse código para uma versão nova, né? Então, isso chama refatoração. A gente refatorar um código usando IA é muito mais rápido do que refatorar o código na mão mesmo, manualmente, olhando o que o código antigo fazia e escrevendo um novo. Legado e debugging, como utilizar IA para explicar trechos de códigos complexos, né? Tem um trecho de código, por exemplo, sei lá, tem 300 linhas e é muito complexo o que esse código faz. Manualmente, se for para a gente ver linha por linha, vai demorar, sei lá, horas ou dias, mas com o auxílio da IA a gente consegue entender melhor um resumo do que aquele trecho faz, né? Também para encontrar bugs. Bugs são erros, são falhas que a gente não espera que aconteça no nosso código. Por exemplo, eu crio um código para... Mesmo exemplo anterior que eu tinha dado, questão de notas, né? Eu crio um código para verificar a nota dos alunos, menor que 6 ele está reprovado, só que aí tem um bug no meu código, que a nota 5.99 ele não reprova, ele aprova, né? Então isso seria um bug. E aí depende, né? Isso é só um exemplo, mas varia. 599 geralmente vai arredondar para 6, né? Sugerindo melhorias em sistemas legados. Ética e futuro. Discussão sobre o futuro desenvolvimento de software com IA. Limitações das ferramentas e responsabilidade ética no uso, né? O que acontece? Eu penso o seguinte sobre inteligência artificial, uso de inteligência artificial, né? Todo programador usa. Não tem como falar que não. Alguns programadores vai acabar falando que não usa, mas vai ser mentira, com certeza. O problema da IA é o seguinte, é você usar o tempo todo sem saber nem o que aquele código que ela está gerando faz. Agora, se você é um desenvolvedor que usa IA para melhorar a sua produtividade, sabendo o que ela está te entregando de código, isso já é um diferencial muito grande, né? O que um programador normal sem IA demoraria semanas para fazer, com IA você faz em horas. E aí, se der algum probleminha ali, se tiver algum problema no código, você vai saber qual que é o problema e vai corrigir esse problema. Que muitas das vezes existe uma limitação nas IAs que chega num determinado momento que o console ali tá com tanto código
que ela vai te gerar um código errado, você vai falar que o código está errado, e ela vai continuar te entregando outro código errado, e nunca vai resolver o problema que está tendo. Então aí que você vai ter que entrar e vai ter que manualmente corrigir esse código. Então, é isso. Chegamos aí ao fim. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Sim. Ah, tá. Bom, antigamente, antes da existência do GitHub, né, explicando um pouco sobre a história do GitHub, ele foi criado pelo mesmo criador do Linux, que é um sistema operacional gratuito, diferente do Windows. O que a gente fazia antigamente? Não só para desenvolvimento, até para trabalhos, trabalhos de escola e tal. A gente tem uma versão do nosso trabalho, do nosso código, tá ali a primeira versão. Aí começa a fazer muitas alterações, melhorias e tal, vai aumentando, vai aumentando. E a gente quer ter um ponto que aquele projeto está funcionando. Aí a gente cria a versão 1. Aí passa mais alguns meses, faz outras melhorias. Aí a gente cria uma outra cópia daquele projeto, versão 2. Ou, por exemplo, de um trabalho, versão 2. Aí depois, versão 3. Aí, por exemplo, versão final. Final mesmo, agora é final. Aí vai criando versões, versões, e isso de arquivo local no seu computador. Isso era o que era feito antigamente, antes da existência do GitHub, para versionar o código, né? Quando a gente sobe o código para o GitHub, esse versionamento fica mais profissional, fica melhor, né? Para a gente utilizar o código e entender a história, todo o fluxo que foi acontecendo no nosso código. Por exemplo, vamos desenvolver uma aplicação ao longo de uma semana. Cada dia eu tenho que desenvolver uma parte dessa aplicação. Dia 1, eu subo o código que eu fiz no dia 1. Dia 2, eu subo a segunda parte do código. E isso fica organizado no GitHub. Por isso que é importante subir o código. Também tem outra questão. Os recrutadores, eles vão ver seu GitHub. Na maioria das vezes, né? Por exemplo, esse aqui é meu GitHub. Tá organizadinho, meu nome, o link do LinkedIn que eu coloco aqui. Isso aqui é a tela inicial do meu GitHub, no caso. É porque... Deixa eu mudar aqui, valeu. Aqui, ó. Esse aqui é meu GitHub, por exemplo. E aí tem o meu perfil, tudo mais, com fotinha. Tem o link do LinkedIn. E tem todos os códigos que eu fui desenvolvendo. Códigos de